Leitura Bíblica de 26 de junho. Inscreva-se no canal e ative o sininho para receber notificações dos novos vídeos com leitura diária da Bíblia. Segundo Reis, capítulo 9, versículo 14 a capítulo 10, versículo 31. Assim Jeú, filho de Jeosafá, filho de Ninsi, conspirou contra Jorão. Tinha, porém, Jorão cercado a Ramote de Gileade, ele e a todo Israel, por causa de Azael, rei da Síria. Porém, o rei Jorão voltou para se curar em Israel das feridas que os sírios lhe fizeram, quando pelejou contra Azael, rei da Síria. E disse Jeú: Se é da vossa vontade, ninguém saia da cidade, nem escape, para ir denunciar isto em Jizreel. Então Jeú subiu a um carro e foi a Jezreel, porque Jorão estava deitado ali, e também Acasias, rei de Judá, descera para ver a Jorão. E o atalaia estava na torre de Jezreel, e viu a tropa de Jeú, que vinha, e disse: Vejo uma tropa. Então disse Jorão: Toma um cavaleiro e envia-lhe ao encontro, e diga: Há paz? E o cavaleiro lhe foi ao encontro, e disse: Assim diz o rei: Há paz? E disse Jeú: Que tens tu que temer, que fazer com a paz? Passa-te para trás de mim. E o atalaia o fez saber, dizendo: Chegou a eles o mensageiro, porém não volta. Então enviou outro cavaleiro, e, chegando este a eles, disse: Assim diz o rei: Há paz? E disse Jeú: Que tens tu que fazer com a paz? Passa-te para trás de mim. E o atalaia o fez saber, dizendo: Também este chegou a eles, porém não volta. E o andar parece como o andar de Jeú, filho de Ninsi, porque anda furiosamente. Então disse Jorão: Aparelhe o carro. E aparelharam o seu carro. E saiu Jorão, rei de Israel, e Acasias, rei de Judá, cada um em seu carro, e saíram ao encontro de Jeú, e o acharam no pedaço de campo de Nabote, o Jizreelita. E sucedeu que, vendo Jorão a Jeú, disse: Há paz, Jeú? E disse ele: Que paz, enquanto as prostituições da tua mãe, Jezabel, e as suas feitiçarias são tantas? Então Jorão voltou as mãos e fugiu, e disse a Acasias: Traição há, Acasias. Mas Jeú entesou o seu arco com toda a força e feriu a Jorão entre os braços, e a flecha lhe saiu pelo coração, e ele caiu no seu carro. Então Jeú disse a Bidkar, seu capitão: Toma-o, lança-o no pedaço de campo de Nabote, o Jizreelita, porque lembra-te de que, indo eu e tu juntos a cavalo após seu pai Acabe, o Senhor pôs sobre ele esta sentença, dizendo: Por certo vi ontem à tarde o sangue de Nabote e o sangue de seus filhos, diz o Senhor, e neste mesmo campo te retribuirei, diz o Senhor. Agora, pois, toma-o e lança-o neste campo, conforme a palavra do Senhor. O que, vendo Acasias, rei de Judá, fugiu pelo caminho da casa do jardim. Porém, Jeú o perseguiu, dizendo: Feri também a este, e o feriram no carro à subida de Gur, que está junto a Ibleão, e fugiu a Megido, e morreu ali. E seus servos o levaram num carro a Jerusalém, e o sepultaram na sua sepultura junto a seus pais, na cidade de Davi. E no ano 10º de Jorão, filho de Acabe, começou Acasias a reinar sobre Judá. Depois Jeú veio a Jezreel, o que, ouvindo Jezabel, pintou-se em volta dos olhos, enfeitou a sua cabeça e olhou pela janela. E, entrando Jeú pelas portas, disse ela: Teve paz Zinri, que matou a seu senhor? E levantou ele o rosto para a janela e disse: Quem é comigo? Quem? E 2 ou 3 eunucos olharam para ele. Então disse ele: Lançai-a daí abaixo. E lançaram-na abaixo, e foram salpicados com o seu sangue a parede e os cavalos, e Jeú a atropelou. Entrando ele, havendo comido e bebido, disse: Olhai por aquela maldita, e sepultai-a, porque é filha de rei. E foram para a sepultar, porém não acharam dela senão somente a caveira, os pés e as palmas das mãos. Então voltaram e lhe fizeram saber, e ele disse: Esta é a palavra do Senhor, a qual falou pelo ministério de Elias, o tisbita, seu servo, dizendo: No pedaço do campo de Jizreel, os cães comerão a carne de Jezabel, e o cadáver de Jezabel será como esterco sobre o campo, na herdade de Israel, de modo que não se possa dizer: Esta é Jezabel.
E Acabe tinha 70 filhos em Samaria. Jeú escreveu cartas e as enviou a Samaria, aos chefes de Israel, aos anciãos e aos aios dos filhos de Acabe, dizendo: Logo em chegando a vós esta carta, pois estão convosco os filhos de vosso senhor, como também os carros, os cavalos, a cidade fortalecida e as armas, olhai pelo melhor e mais reto dos filhos de vosso senhor, o qual ponde sobre o trono de seu pai, e pelejai pela casa de vosso senhor. Porém, eles temeram muitíssimo, e disseram: Eis que 2 reis não puderam resistir a ele. Como, pois, poderemos nós resistir-lhe? Então, o que tinha cargo da casa e o que tinha cargo da cidade, os anciãos e os aios mandaram dizer a Jeú: Teus servos somos, e tudo quanto nos disseres faremos. A ninguém constituiremos rei. Faze o que parecer bom aos teus olhos. Então, segunda vez, lhes escreveu outra carta, dizendo: Se fordes meus e ouvirdes a minha voz, tomai as cabeças dos homens, filhos de vosso senhor, e vinde a mim amanhã, a este tempo, a Jezreel. Os filhos do rei, 70 homens, estavam com os grandes da cidade, que os mantinham. Sucedeu que, chegada a eles a carta, tomaram os filhos do rei, e os mataram, 70 homens, e puseram as suas cabeças num cestos, e lhas mandaram a Jezreel. E um mensageiro veio, e lhe anunciou, dizendo: Trouxeram as cabeças dos filhos do rei. E ele disse: Ponde-as em 2 montões à entrada da porta até amanhã. E sucedeu que, pela manhã, saindo ele, parou e disse a todo o povo: Vós sois justos, eis que eu conspirei contra o meu senhor, e o matei. Mas quem feriu a todos estes? Sabei, pois, agora que, da palavra do Senhor, que o Senhor falou contra a casa de Acabe, nada cairá em terra, porque o Senhor tem feito o que falou pelo ministério de seu servo Elias. Também Jeú feriu a todos os restantes da casa de Acabe em Jezreel, como também a todos os seus grandes, os seus conhecidos e seus sacerdotes, até não deixar nenhum restante. Então se levantou e partiu, e foi a Samaria. E, estando no caminho, em Bet-Equede, dos pastores, Jeú achou os irmãos de Acasias, rei de Judá, e disse: Quem sois vós? E eles disseram: Os irmãos de Acasias somos. E descemos a saudar os filhos do rei e os filhos da rainha. Então disse ele: Apanhai-os vivos. E eles os apanharam vivos, e os mataram junto ao poço de Bet-Equede, 42 homens, e a nenhum deles deixou ficar. E, partindo dali, encontrou a Jonadab, filho de Recabe, que lhe vinha ao encontro, o qual saudou e lhe disse: Reto é o teu coração para comigo, como o meu o é para contigo? E disse Jonadab: É. Então, se é, dá-me a mão. E deu-lhe a mão, e Jeú fê-lo subir consigo ao carro. E disse: Vai comigo, e verás o meu zelo para com o Senhor. E o puseram no seu carro. E, chegando a Samaria, feriu a todos os que ficaram de Acabe em Samaria, até que os destruiu, conforme a palavra que o Senhor dissera a Elias. E ajuntou Jeú a todo o povo, e disse-lhe: Pouco serviu Acabe a Baal, Jeú, porém, muito o servirá. Por isso chamai-me agora todos os profetas de Baal, todos os seus servos e todos os seus sacerdotes. Não falte nenhum, porque tenho um grande sacrifício a Baal. Todo aquele que faltar não viverá. Porém, Jeú fazia isto com astúcia, para destruir os servos de Baal. Disse mais Jeú: Consagrai a Baal uma assembléia solene. E a apregoaram. Também Jeú enviou por todo Israel, e vieram todos os servos de Baal, e nenhum homem deles ficou que não viesse. E entraram na casa de Baal, e encheu-se a casa de Baal, de um lado ao outro. Então disse ao que tinha cargo das vestimentas: Tira as vestimentas para todos os servos de Baal. E ele lhes tirou para fora as vestimentas. E entrou Jeú com Jonadab, filho de Recabe, na casa de Baal, e disse aos servos de Baal: Examinai e vede bem, que porventura nenhum dos servos do Senhor aqui haja convosco, senão somente os servos de Baal. E, entrando eles a fazerem sacrifícios e holocaustos, Jeú preparou da parte de fora 80 homens e disse-lhes: Se escapar algum dos homens que eu entregar em vossas mãos, a vossa vida será pela vida dele. E sucedeu que,
Acabando de fazer o holocausto, disse Jeú aos da sua guarda e aos capitães: Entrai, feri-os, não escape nenhum. E os feriram ao fio da espada, e os da guarda e os capitães os lançaram fora, e entraram no mais interior da casa de Baal. E tiraram as estátuas da casa de Baal e as queimaram. Também quebraram a estátua de Baal, e derrubaram a casa de Baal, e fizeram dela latrinas, até o dia de hoje. E assim Jeú destruiu a Baal de Israel. Porém, não se apartou Jeú de seguir os pecados de Jeroboão, filho de Nebate, com que fez pecar a Israel, a saber, dos bezerros de ouro que estavam em Betel e em Dan. Por isso disse o Senhor a Jeú: Porquanto bem agiste em fazer o que é reto aos meus olhos, e, conforme tudo quanto eu tinha no meu coração, fizeste à casa de Acabe, teus filhos até a 4ª geração se assentarão no trono de Israel. Mas Jeú não teve cuidado de andar com todo o seu coração na lei do Senhor Deus de Israel, nem se apartou dos pecados de Jeroboão, com que fez pecar a Israel.